Prezados alunos, estou iniciando aqui o nosso curso à distância. Essa aula é para o curso de Direito Penal 1, noturno da FACAP. Nós passamos por um período difícil de pandemia. A faculdade teve que suspender as aulas presenciais, e por essa razão nós tivemos que nos adaptar à aula à distância. Eu preferi adotar o sistema de gravação de aula, muito embora não tenha familiaridade com esse sistema. Eu até já disse para vocês em sala de aula que gosto de trabalhar da forma tradicional em sala de aula, mas esses dias eu passei um período aprendendo a usar um programa de gravação. Inicialmente até queria utilizar um sistema de transmissão online para que pudesse interagir com vocês na aula, mas aí fui alertado por alguns colegas da dificuldade de ter todos os alunos naquele mesmo momento assistindo ao vivo a aula, e também dificuldades às vezes de queda de internet, de transmissão. Então vamos começar por aula gravada, tá? Eu ainda estou iniciando realmente o uso dessa ferramenta, por isso peço a compreensão pelos erros que vão acontecer durante a gravação. Eu não vou ficar editando, porque realmente a gente iria perder muito tempo. Eu não tenho ainda ainda não tenho familiaridade com esse sistema, então ainda estou praticando. Nos próximos vídeos a gente vai melhorando aí a nossa aula gravada. Então, primeiramente, ficam essas observações, tá? Nós vamos fazer essa aula gravada. Eu vou mandar para vocês uma espécie de material impresso, tá? Impresso não, material digitado, e que é como se fosse aqueles tópicos que eu faço em sala de aula. Então são os tópicos para que vocês sigam a aula fazendo as anotações. Eu vou mostrar também aqui durante a gravação do vídeo, mas é exatamente tentando simular o ambiente de sala de aula. Então o ideal é que vocês acompanhem com esse material digitado, que é como se fossem os tópicos anotados no quadro branco, e daí vocês vão assistindo o vídeo e ao mesmo tempo fazendo as suas anotações de acordo com a aula, tá certo? Então nós vamos falar aqui sobre o nosso conteúdo, vou às vezes mostrar a legislação, e a gente vai tentando ao máximo simular aí uma aula em sala de aula, tá certo? Então nós vamos começar com a aula de hoje, e vocês vão ter que acessar depois aquele sistema que a FACAP está disponibilizando, o EAD, chamado, acho que é Moodle, salvo engano a tradução do nome do programa que a faculdade está disponibilizando aos professores e aos alunos, certo? Então nós vamos seguir o nosso conteúdo de Direito Penal 1. Nós estávamos falando sobre lei penal no tempo, concluímos esse assunto na última aula que nós tivemos, certo? Nós passamos a semana passada sem ter aula, e estamos adentrando essa semana, sendo que hoje, terça-feira, no dia que eu estou gravando esse vídeo, é o dia que eu vou encaminhar para vocês também a gravação da aula, como se fosse uma aula de hoje, certo? Então, qual será o nosso assunto dessa gravação? Lei penal no espaço, que faz parte do conteúdo de teoria geral do direito, certo? Então nós estudamos aqueles conceitos iniciais, estudamos fontes do direito, estudamos lei penal no tempo, e vamos estudar agora lei penal no espaço. Quando nós estudamos lei penal no espaço, e para que fique mais claro, para que vocês consigam se situar no assunto, vejam bem, ao estudar lei penal no tempo, nós entendemos regras e princípios a respeito da aplicação da lei penal diante de um fato que pode ter ocorrido antes da vigência de uma lei
ou após a vigência da lei. Então, como uma lei sucede outra, normalmente, né, tirando as situações de leis temporárias e excepcionais, como a gente pode ver aqui, que elas são autorrevogáveis e também tem a característica de serem ultrativas, normalmente uma lei ela se revoga por meio de outra lei. Então, nós podemos ter conflito intertemporal, né, de leis para regular um mesmo fato. O que nos importa agora é saber sobre a aplicação da lei penal no espaço. E a primeira coisa sobre esse conteúdo, nós vamos entender para a lei penal brasileira qual é o local do crime. E por que isso nos importa? Porque aqui o que se leva em consideração é saber se eu vou aplicar a lei penal brasileira, que é uma questão de soberania do Estado brasileiro, e ou a possibilidade de aplicar a lei penal de um outro país. Então essa é o estudo, o direcionamento das normas penais a respeito desse tema é saber exatamente se será competente para aplicar o Estado brasileiro, aplicar sua lei penal, ou um outro Estado igualmente soberano. E daí a importância de estudar lei penal no espaço. Daí fica já a advertência. Não se trata aqui do estudo de competências. Tá? Vocês vão estudar isso em direito processual penal. O que é competência? É saber qual é o órgão da justiça brasileira que irá aplicar a lei penal para um determinado caso. Se é a justiça estadual, é a justiça federal, se é, sendo justiça estadual, é a justiça estadual de Juazeiro, a justiça estadual da Bahia, a justiça estadual de Pernambuco. Identificada a justiça estadual de Pernambuco, se é a comarca de Petrolina, se é a comarca de Lagoa Grande, se é a comarca de Santa Maria da Boa Vista, por exemplo. Isso é estudo de competência, vocês estudam em direito processual penal. Nós estamos estudando aqui regras e princípios aplicáveis ao direito penal, que implica em saber se a gente vai aplicar a lei penal brasileira ou a lei penal de um outro Estado soberano, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos aprender é sobre qual é o local do crime segundo a lei penal brasileira. Então, nós vimos que o Código Penal, no tocante ao momento do crime, considera o momento da ação ou omissão. Então, se tratando do local do crime, qual é o regramento que se dá pelo nosso Código Penal? Veja bem, imagine vocês que a seguinte situação, eu gosto sempre de exemplificar, e por isso, para que você consiga entender melhor o que estamos falando. Imagine que uma pessoa que mora, por exemplo, em Petrolina, coloque dentro de uma caixa uma bomba, hipoteticamente, e envie, por exemplo, para um desafeto que mora em Buenos Aires, na Argentina. Ele coloca no pacote e tal, chega lá com um determinado mecanismo, quando essa pessoa abre, explode, essa pessoa morre lá. Vejam, nessa hipótese, eu vou aplicar a lei penal brasileira ou a lei penal argentina. Veja que aqui em Petrolina, ele realizou o que? A ação. A conduta foi praticada em Petrolina, mas o resultado aconteceu na Argentina. Então nós podemos ter aí, se eu adoto a teoria da conduta, né, ou teoria do resultado, se eu adoto a teoria da conduta, o crime teria sido praticado no Brasil, o local seria então no Brasil, e por isso eu aplicaria a lei penal brasileira. Mas se eu adoto a teoria do resultado, eu iria aplicar a lei penal argentina, já que foi lá onde se deu o resultado, onde a vítima
veio a óbito em razão da conduta praticada aqui em território nacional. Acontece que essa situação pode vir a dar um problema se eu adoto ou teoria da conduta ou teoria do resultado. Por que eu estou dizendo isso? Imagine que se o Brasil adota a teoria da conduta, dizendo que se considera-se praticado o crime no local da ação, certo? E a Argentina considere, por exemplo, o crime praticado no local do resultado, certo? Então imaginemos então que uma pessoa, agora imaginamos o exemplo invertendo a situação. A pessoa envia agora uma bomba dentro de uma caixa de Buenos Aires para Petrolina. A pessoa abre aqui e morre. O resultado aconteceu no Brasil. A conduta foi realizada na Argentina. Ora, nessa situação nós teríamos o quê? O Brasil, adotando a teoria da conduta, não poderia aplicar a lei penal brasileira, já que para a lei penal brasileira não foi aqui que ocorreu o crime. Acontece que a Argentina adota a teoria do resultado, e não foi lá que aconteceu o resultado. Nesse exemplo, o que aconteceria? Nós teríamos um caso de impossibilidade de aplicar a lei penal brasileira e também possibilidade de aplicar a lei penal argentina. Então, pensando nisso, o nosso legislador adotou, no tocante ao local do crime, adotou a chamada teoria da ubiquidade. Ubiquidade ou teoria mista. E o que isso significa? Teoria da ubiquidade ou teoria mista. Que para aplicar a lei penal brasileira, considera-se praticado o crime tanto no local da ação ou omissão, bem como no local onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Ou seja, tanto faz para a lei penal brasileira se aqui aconteceu a ação ou omissão, ou se aqui ocorreu tão somente o resultado, ou onde se poderia produzir o resultado, no caso de uma tentativa, por exemplo. Então, o nosso Código Penal, no artigo 6º, adotou a teoria da ubiquidade ou mista para evitar a impunidade nos crimes chamados crimes à distância, que são esses exemplos que eu dei para vocês, onde a conduta é realizada num determinado país soberano e o resultado se produz em outro. Então, para a lei penal brasileira, tanto faz ocorrer aqui a ação ou omissão, ou aqui ocorreu o resultado. Nos dois exemplos que eu dei, ou seja, ação ou conduta praticada no Brasil, resultado ocorrendo na Argentina ou vice-versa, nessas duas hipóteses, a lei penal brasileira diz que o crime também ocorreu em território nacional. E por que a lei penal faz isso? Porque o legislador optou pela teoria mista ou da ubiquidade, para evitar a impunidade nesses crimes à distância, já que a gente não tem, o legislador brasileiro, ele não pode ter ingerência no legislador de um outro país soberano. Lá eles podem escolher teoria da conduta, teoria do resultado ou da ubiquidade, uma questão de soberania do país em produzir a sua lei penal. Então, por essa razão, o Brasil adotou a teoria da ubiquidade ou mista. Leiam o artigo 6º do Código Penal, tá? E daí vocês vão acompanhar aqui por esse material que eu vou encaminhar para vocês, tá? Que é exatamente essa parte aqui que trata lei penal no espaço. Então, o Brasil adotou a teoria da ubiquidade ou mista, certo? Vocês estão vendo aí no vídeo, conforme artigo previsto no artigo 6º do Código Penal. Então, visa exatamente, copiem no caderno de vocês, evitar
a impunidade nos crimes à distância, certo? Então, espero que tenham entendido aí o que eu estou dizendo para vocês. Depois nós podemos até fazer uma live aí, não sei se é possível, só pelo menos para tirarmos as dúvidas. A gente pode marcar um horário, a gente pode utilizar aí, parece que tem a forma de fazer isso pelo YouTube ou pelo Skype, e a gente pega um tempo para que vocês também possam participar da aula, fazendo perguntas. A gente pode participar por meio do fórum lá do programa da FACAP, que tem o Moodle, tem um espaço lá de um fórum de discussão. A gente também pode fazer essa discussão lá, vocês podem mandar as perguntas de vocês, certo? Então, mais uma vez aqui mostrando para vocês a apostila. Não é, na verdade, uma apostila. Então, somente, como eu disse, as anotações, certo? Que estariam no quadro branco, caso estivéssemos em sala de aula. Eu vou mandar isso para vocês, para que vocês acompanhem e façam as anotações, tá? Então, mostrando para vocês também aqui o artigo 6º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Certo? Então, sabendo então que o local do crime para a lei brasileira é no local tanto da ação ou omissão, bem como o local do resultado, vamos entender então como a nossa legislação penal trata a questão da aplicação da lei penal no caso de crimes ocorridos em nosso território ou de crimes ocorridos fora do nosso território. Como é o nosso regramento, como as nossas normas penais, a nossa norma penal trata disso. E aí nós vamos tratar agora exatamente de dois assuntos: territorialidade e extraterritorialidade. Então, a primeira coisa que nós vamos estudar é o chamado princípio da territorialidade. Então, princípio da territorialidade previsto no artigo 5º caput do Código Penal. Pelo princípio da territorialidade, o que significa princípio da territorialidade? Regra geral, aplica-se a lei penal brasileira aos crimes ocorridos em nosso território. Então, a regra geral aplica-se a lei penal brasileira aos crimes ocorridos em nosso território. Então, isso é uma questão de soberania. Ocorrido um crime em nosso território, a regra geral é de que será aplicada a lei penal brasileira, certo? Essa é a regra geral. Mas aí você pode me perguntar: professor, em todas as situações não existe exceção de um crime ocorrido dentro do nosso território aplicar a legislação de um outro país? Sim, tem exceções. Tanto é que no próprio artigo 5º do Código Penal já prevê que essa regra comporta exceções, tá? Então, essa regra da territorialidade, ela comporta exceções. O artigo 5º diz o seguinte: aplica-se a lei penal brasileira aos crimes ocorridos em nosso território, salvo tratados, acordos e regras de direito internacional. Então, é possível então que seja aplicada a lei penal de um outro país a um crime ocorrido em nosso território, desde que seja uma hipótese de acordo, tratado
ou regra de direito internacional, que o Brasil tenha aderido e por essa razão será aplicada a lei penal de um outro país, mesmo um crime ocorrido em nosso território. Então vejam só, o que eu estou querendo dizer? O crime ocorre em nosso país, mas por conta de um tratado, acordo ou convenção de direito internacional, não será aplicada a lei penal brasileira. Isso é uma excepcionalidade, mas é possível. É o que acontece, por exemplo, com os membros da carreira diplomática. O diplomata, por exemplo, ele é um membro da carreira diplomática, então ele tem a chamada imunidade diplomática. Se ele pratica um delito em território nacional, pela Convenção de Viena, que o Brasil faz parte desse acordo internacional, não será aplicada a lei penal brasileira caso esse membro da carreira diplomática venha a praticar um delito em território nacional. A ele será aplicada a legislação penal do seu país de origem, ou seja, o país que ele representa. Esse é um exemplo de exceção à regra do princípio da territorialidade. Então vejam, por comportar exceções, se diz que o princípio da territorialidade não é territorialidade absoluta, é territorialidade mitigada ou temperada, já que permite exceções a essa regra, certo? Então, quando a gente fala qual é a regra geral, é aplicar a lei penal brasileira aos crimes ocorridos em nosso território, certo? Comporta exceções? Comporta, desde que esteja previsto em regras, acordos e convenções de direito internacional. Então nós podemos ver isso, por exemplo, aqui na legislação. Artigo 5º. Territorialidade. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, vejam, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Essa aqui é a exceção, certo? Então, há exemplo da Convenção de Viena, que trata exatamente da hipótese da imunidade diplomática. E aí alguns alunos vêm perguntar o seguinte: então, professor, eu vou aplicar essa regra, serve para a embaixada? Então qualquer crime que ocorre na embaixada não será aplicada a lei penal do Brasil, por exemplo, a embaixada norte-americana no Brasil? Não. A lei penal brasileira, ela não traz a inviolabilidade da embaixada, certo? Muito embora as embaixadas sejam invioláveis, conforme inclusive a Convenção de Viena, certo? Ou seja, não pode adentrar no território da embaixada. Não pode entrar no território da embaixada. O que acontece é que a regra não vale para as embaixadas, certo? Somente aos membros da carreira diplomática. Então, resumindo, tá? Me desconcentrei aqui com o telefone tocando, que eu não tinha colocado no silencioso. Em se tratando das embaixadas, não é território de outro país para fins penais, certo? Muito embora sejam invioláveis para adentrar, né, por regras de direito internacional. Isso está previsto na Convenção de Viena, certo? Elas não são consideradas território do país que representam para fins penais, tá? Só tem aplicação para os membros da carreira diplomática. Nós vamos entender melhor a estudarmos aqui o que é território para fins penais. Eu volto a falar novamente desse assunto, certo?
Então, já que eu tenho a possibilidade de aplicar a lei penal de um outro país a um crime ocorrido em nosso território, nós chamamos isso de intraterritorialidade. Então, é a exceção da territorialidade. Se lhe perguntarem, a pergunta pode ser nesse sentido, né? Se lhe perguntarem, o que caracteriza a exceção ao princípio da territorialidade? Aí você vai dizer, a exceção caracteriza como intraterritorialidade, que é a possibilidade de se aplicar a lei penal de um outro país a um crime ocorrido em território nacional, certo? A isso se chama de intraterritorialidade, a exemplo dos membros da carreira diplomática e não especificamente da embaixada. Porque a embaixada, imagine, por exemplo, um brasileiro que não está dentro da comitiva dos membros da carreira diplomática, pratica, por exemplo, um crime de furto dentro da embaixada, será aplicada a lei penal brasileira. Agora, um membro da carreira diplomática que não precisa estar dentro da embaixada, em qualquer lugar do território nacional que pratica um delito, a ele será aplicada a lei do seu país de origem. Então não tem nada a ver com o espaço da embaixada, certo? Mas sim de ser membro da carreira diplomática. É isso que eu queria explicar melhor para vocês, certo? Então, compreendido isso, o que é o princípio da territorialidade, nós precisamos então compreender o que se entende por território, já que nós estamos falando de aplicação da lei penal em território. Essa é a regra geral, território nacional. Então, o que se entende então por território? Nós temos o regramento disso no artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal. Então, vamos verificar aqui a legislação sobre isso. Então, nós temos aqui, parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quer se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. O parágrafo 2º diz: é também aplicável a lei penal brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando aquela em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Então, quando estudamos território, conceito de território, nós entendemos o território jurídico, né, ou seja, o território para fins penais, o território físico e o território por extensão ou por ficção, que é exatamente o que está previsto no parágrafo 1º, certo? Então, quando nós falamos território, que é exatamente onde o país exerce a sua soberania política e também jurídica, nós dividimos em território físico e território por extensão ou por ficção. O território para fins penais, então, abrange tanto território físico como território por extensão ou por ficção. O território físico é a parte do território terrestre, né, até os limites das suas fronteiras, e aí abrange solo, subsolo, solo, subsolo, as águas interiores, que são os rios, lagos, etc., o mar territorial. Então, nós temos, quando falamos do território físico, solo, até os limites reconhecidos,
E aí estão todas as águas interiores, como rios, lagos. E nós temos também o chamado mar territorial, certo? O que significa mar territorial? Uma faixa de água no oceano que abrange 12 milhas marítimas, que são medidas do litoral brasileiro. Então isso está aqui na legislação que trata do mar territorial, que é a lei 8.617 de 93, certo? E diz o que? O mar territorial brasileiro compreende uma faixa de 12 milhas marítimas de largura, medidas a partir da linha de baixo chamada litoral continente insular, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala reconhecidas oficialmente no Brasil. Então, é uma faixa de água de 12 milhas marítimas de largura. Isso é chamado mar territorial. Então, essa parte também é território para fins penais. Então, todo esse espaço, ou seja, solo, mar territorial, águas interiores e o espaço aéreo correspondente a toda essa parte, também é considerado aí considerado território para fins penais. Logo será aplicada a lei penal brasileira se um crime ocorrer em qualquer desses espaços. Então, seja o mar territorial ou a parte do solo, subsolo, e todo o espaço aéreo correspondente, retirando o espaço cósmico, que não tem soberania de nenhum país, nós temos aí o chamado território físico, certo? E o território, por extensão, é o que está previsto no parágrafo 1º, que eu fiz a leitura para vocês, o território por ficção, e abrange o que? Embarcações e aeronaves de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Então, se a gente tem uma embarcação ou aeronave pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, é considerado território para fins penais, chamado território por extensão ou por ficção. Então, por exemplo, imaginemos que uma embarcação do governo brasileiro, pública ou a serviço do governo brasileiro, esteja, por exemplo, ancorada em Portugal, no mar territorial de Portugal. E lá, a bordo dessa embarcação, ocorre um delito. Será aplicada a lei penal brasileira porque é considerado território nacional. Aplica-se o princípio da territorialidade. Ou então, por exemplo, uma aeronave do governo brasileiro, uma aeronave pública, por exemplo, um avião presidencial, onde quer que ele esteja, sobrevoando qualquer espaço aéreo ou até em território, pousado no território de qualquer país, dentro dessa aeronave é considerado território nacional para fins penais. Se acontece um delito a bordo dessa aeronave, seja ela sobrevoando ou em solo, será considerado território nacional para fins penais, que será aplicado, portanto, a lei penal brasileira, porque é considerado território por ficção. Então, essa é uma regra de territorialidade, certo? E também considera-se como extensão do território nacional embarcações e aeronaves privadas, ou mercantes. O que isso significa? Que são aquelas aeronaves ou embarcações que não são públicas nem a serviço do governo brasileiro, mas que são matriculadas no Brasil. Então, sejam mercantes ou privadas, se estão matriculadas no Brasil e elas estejam
navegando em alto mar ou sobrevoando, no caso de aeronaves, o espaço aéreo correspondente ao alto mar, também é considerado território brasileiro por extensão ou ficção, e por essa razão será aplicada a lei penal brasileira. Então vejam só, embarcação privada ou mercante, ou seja, são aquelas que são matriculadas no Brasil, que estejam, no caso de embarcações, navegando em alto mar. O que se fala em alto mar? É o espaço marítimo onde não se tem soberania de nenhum país, certo? E o espaço aéreo correspondente. Então, também é considerado território nacional por extensão, logo será aplicada a lei penal brasileira caso ocorra um crime a bordo dessa embarcação ou a bordo dessa aeronave, certo? Então aí nós temos então o que se entende por território por ficção ou por extensão. Então, território para fins jurídicos penais, então é território físico, e território por ficção ou por equiparação. Nas duas hipóteses, tanto território físico como território por ficção ou por equiparação, será aplicada a lei penal brasileira, porque nós estamos tratando aí da regra geral de territorialidade, certo? Então nós tratamos dessa forma de territorialidade. Então, voltando aqui ao dispositivo, vamos ver aqui que o artigo 5º fala exatamente disso. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Entenderam? E aí eu faço uma ressalva sobre essa regra geral. Veja que nós estamos tratando de territorialidade. É possível que essa regra seja excepcionada por algum acordo, tratado ou regra de direito internacional. E aí temos que verificar se o Brasil ele é signatário de algum acordo internacional que venha excepcionalizar essa regra. Faço uma observação, vocês podem observar aí no material, o direito de passagem inocente. O que isso significa? E está regulamentado também na legislação. O artigo 3º da lei que eu já falei para vocês, que é a Lei 8.617 de 93, diz o seguinte: é reconhecido aos navios de todas as nacionalidades o direito de passagem inocente no mar territorial brasileiro. A passagem será considerada inocente desde que não seja prejudicial à paz, à boa ordem ou à segurança do Brasil, devendo ser contínua e rápida. O que quer dizer isso? É possível, por exemplo, de que aconteça um delito numa embarcação que esteja passando pelo mar territorial brasileiro, mas essa embarcação não se destina a atracar em território nacional. Ele só está apenas de passagem pelo mar territorial. E por essa razão não se destina então a chegar ao solo brasileiro. Então, neste caso, se entende pela legislação que não será aplicada a lei penal brasileira, porque a embarcação não visa chegar em solo brasileiro, e por essa razão não será aplicada a lei penal brasileira. Isso se chama direito de passagem inocente.
desde que, e aí diz o seguinte: a passagem será considerada inocente desde que não seja prejudicial à paz, à boa ordem e à segurança do Brasil, devendo ser contínua e rápida. É o caso, por exemplo, de embarcação que passa por mar territorial brasileiro e somente ela ancora no mar territorial de forma rápida, e lá, por exemplo, acontece uma lesão corporal entre os integrantes que estão nessa embarcação. Neste caso, mesmo estando navegando no mar territorial brasileiro, não será aplicada a lei penal brasileira, por se tratar do direito de passagem inocente. Entenderam? Então, essa regra, chamada direito de passagem inocente, excepciona a regra geral. E o parágrafo 2º diz o seguinte: a passagem inocente poderá compreender o parar e o fundear, mas apenas na medida que tais procedimentos constituam incidentes comuns de navegação, ou seja, impostos por motivos de força maior ou por dificuldade grave, ou tenha por fim prestar auxílio a pessoas, a navios ou aeronaves em perigo ou em dificuldade grave. Então, é reconhecido o direito de passagem inocente quando a embarcação somente navega pelo mar territorial brasileiro, mas que não tenha como destino atracar em algum porto brasileiro. Neste caso, não será aplicada a lei penal brasileira. Vejam que a legislação fala tão somente de embarcação. Fala aqui, reconhecido aos navios. Nada diz respeito a aeronaves, tá? E o código de aeronáutica brasileiro, ele não diz nada a respeito do direito de passagem inocente. Daí que tem parte da doutrina dizendo que essa regra só se aplica a embarcações. Contudo, nós temos doutrinadores que defendem que essa regra da passagem inocente aplicada às embarcações também seja aplicada às aeronaves, ou seja, uma aeronave, por exemplo, que somente sobrevoe o espaço aéreo nacional, mas que não deseja pousar em território brasileiro, não tenha como esse destino. E se quando estiver sobrevoando acontece um delito a bordo dessa aeronave, não seria, portanto, aplicável à lei penal brasileira, porque estaria abrangido aí pelo direito de passagem inocente, aplicando por analogia a lei que trata da embarcação, que foi o artigo 3º que acabamos de ler para vocês. Compreenderam? Então, essa é a regra aí sobre territorialidade. Eu falei para vocês aqui das excepcionalidades, da intraterritorialidade e também no direito de passagem inocente. Vocês compreenderam o que significa território para fins penais. Vamos estudar agora extraterritorialidade, o princípio da extraterritorialidade. E aqui nós vamos no material, vocês podem observar aqui princípio da extraterritorialidade. Artigo 7º do Código Penal. E o que significa princípio da extraterritorialidade? Então, nós estudamos até agora a territorialidade, que é a aplicação da lei penal brasileira aos fatos ocorridos em nosso território. E a extraterritorialidade, ou princípio da extraterritorialidade, é a possibilidade de aplicar a lei penal brasileira aos crimes ocorridos fora do território nacional. Então, é a possibilidade de aplicar a lei penal brasileira aos crimes ocorridos fora do nosso território nacional. Vejam que a extraterritorialidade tem todo o seu regramento no artigo 7º, ou seja, todas as hipóteses de aplicação da lei penal brasileira aos crimes ocorridos fora do território nacional
são previstas, todas essas hipóteses são previstas taxativamente em lei, porque é uma situação excepcional. Então o Código Penal já trouxe todas as hipóteses possíveis para a aplicação da lei penal brasileira aos crimes ocorridos fora do nosso território, certo? E essa extraterritorialidade, ela se divide em extraterritorialidade incondicionada, extraterritorialidade condicionada, que nós vamos estudar também, e chamada pela doutrina de extraterritorialidade hipercondicionada. Então nós vamos tratar aqui das hipóteses e também de algumas condições. Então, estudando primeiramente extraterritorialidade incondicionada, prevista no artigo 7º do Código Penal. Vejam só, nas hipóteses previstas no artigo 7º, inciso 1 do Código Penal, nós vamos verificar aqui quais são essas hipóteses. A lei penal brasileira será aplicada independentemente de qualquer condição. Então, se tivermos alguma dessas hipóteses do artigo 7º, inciso 1, nós vamos ter a aplicação da lei penal brasileira independente de qualquer condição. Por que é chamada de extraterritorialidade incondicionada? O legislador penal brasileiro considerou aqui a importância do bem jurídico atingido, principalmente, tá? A importância do bem jurídico atingido, levando assim a necessidade de se aplicar a lei penal brasileira independentemente de qualquer condição, mesmo sendo hipótese excepcional, ou seja, crime ocorrido fora do território nacional, certo? Então vamos lá. Primeira hipótese: o crime praticado contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Vejam, a primeira hipótese: crime praticado contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Nós temos aqui no material crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Veja que aqui se leva em consideração tutelar a soberania do país para aplicar a lei penal em caso de um crime praticado contra a vida ou a liberdade do chefe, né, da nação, que é o presidente da República. Então, se pratica em qualquer lugar do mundo um crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República, será aplicada a lei penal brasileira. Então, se por exemplo alguém, por exemplo, o presidente da República está em viagem no Japão e lá alguém tenta contra a vida do presidente da República, veja, tenta matar o presidente ou até consegue, nós temos a hipótese do artigo 7º, inciso 1. Logo será aplicada a lei penal brasileira. Ou alguém tenta, por exemplo, ou sequestra o presidente da República, nós temos também a hipótese de um crime contra a liberdade do presidente da República, certo? Será aplicado, portanto, a lei penal brasileira, independentemente de qualquer condição. O presidente não precisa estar a trabalho, a serviço, pode estar inclusive aproveitando as férias, também será aplicada a lei penal brasileira independentemente de qualquer condição. Agora tomem cuidado, porque imaginem, por exemplo, que alguém com a intenção de subtrair o bem, um dinheiro, né, ou a carteira do presidente da República lá em Nova York, e para subtrair ele acaba tirando a vida do presidente da República com a finalidade de subtrair o patrimônio dele. Será aplicada a lei penal brasileira nessa hipótese? Neste caso, não. Porque neste caso nós não temos um crime contra a vida, e sim um crime contra o patrimônio. Esse é um crime de roubo qualificado pela morte, que é
conhecido aí popularmente como latrocínio. Então, neste caso, nós não temos um crime contra a vida, porque crime contra a vida são apenas os 4 que estão previstos lá no título 1 da parte especial, né? Homicídio, participação em suicídio, infanticídio e aborto. Latrocínio é considerado crime contra o patrimônio, então nessa hipótese desse exemplo que eu dei, não seria aplicada então a lei penal brasileira, certo? E neste caso eu vou aplicar o fundamento para aplicar a lei penal brasileira, ou seja, o crime praticado contra a vida ou a liberdade do presidente da República, o fundamento é o princípio da proteção real ou da defesa. Então, o fundamento para a aplicação da lei penal brasileira é o princípio da proteção real ou da defesa, certo? A outra hipótese de aplicação da lei penal brasileira são de crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Então, se tem um crime contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, né? Ou seja, em resumo, um crime contra o patrimônio ou a fé pública da administração pública direta e indireta, será aplicada a lei penal brasileira. Por exemplo, imagine um caixa econômico, um caixa eletrônico, desculpe, do Banco do Brasil na Colômbia ou na Argentina. E lá se pratica, por exemplo, o furto. Se arromba o caixa eletrônico e subtrai o dinheiro que está nesse caixa eletrônico. Nós temos o que ali? Um crime praticado contra o patrimônio de uma sociedade de economia mista, que é o caso do Banco do Brasil. Ou imaginemos, por exemplo, um caixa da Caixa Econômica Federal no Chile, e lá se pratica um furto a esse caixa eletrônico. Nós teremos aí um crime praticado contra o patrimônio de uma empresa pública. Ou nós podemos, por exemplo, ter um crime de falsificação de um documento da União, ou de um estado, ou de um município, praticado em outro país. Então, é uma hipótese também. Falsidade é um crime contra a fé pública. Então, seria o caso de aplicação da lei penal brasileira, já que se amolda aí na hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Notem que nessas hipóteses não se depende de nenhuma condição. Será aplicada a lei penal brasileira em razão do princípio da proteção real ou da defesa, que se leva em consideração aqui que se deve tutelar o patrimônio e a fé pública da administração pública direta e indireta. Então, por isso, o princípio da proteção real ou da defesa é o que fundamenta a aplicação dessa regra. A outra hipótese é de crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Então, se um crime contra a administração pública, por exemplo, peculato, corrupção passiva, desde que seja uma pessoa que esteja a serviço da administração pública. Então, imaginar, por exemplo, que alguém, um funcionário público, né, que está a serviço da administração pública, esteja trabalhando lá na França, e esteja trabalhando lá na França, e daí faz um desvio de dinheiro da administração pública. O desvio caracteriza o crime de peculato, mesmo praticando em solo francês. Será a hipótese de aplicar a lei penal brasileira, já que ele está praticando um crime contra a administração pública. Então, em qualquer lugar que ele praticar este crime contra a administração pública, ele estando a serviço da administração pública,
e nós temos que ver nos títulos dos crimes contra a administração pública para verificar se é um crime realmente contra a administração pública, será aplicada a lei penal brasileira. Nós teremos então a hipótese aí. De igual forma, nós temos aí o princípio da proteção real ou da defesa, ou seja, visa tutelar o patrimônio e a moral da administração pública. Então, o fundamento é o princípio da proteção real ou da defesa. E por fim, a última hipótese de extraterritorialidade incondicionada é o caso do crime de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Essa hipótese de crime de genocídio, é um crime que se considera assim, um crime contra a humanidade, tá? E por isso é aplicada a lei penal brasileira caso o agente seja brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, é um crime chamado um crime contra a humanidade, quando o agente, por exemplo, pratica um crime visando destruir no todo ou em parte grupo étnico, racial. Então, o crime de genocídio interessa a todas as nações, inclusive tem convenções internacionais a respeito disso. Então, se o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, se ele praticar um crime de genocídio em qualquer outro lugar do mundo, será aplicada a lei penal brasileira, porque o fundamento aqui é que, como todos os países se reunissem para punir esse tipo de crime. Então nós temos aqui, na verdade, o princípio da justiça universal ou cosmopolita, que fundamenta então a aplicação deste princípio, dessa regra, é o princípio da justiça universal cosmopolita, como se todos os países soberanos se juntassem para punir esse tipo de delito, certo? Dessa forma a gente conclui as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, ou seja, nessas 4 hipóteses que eu falei para vocês: crimes contra a vida e liberdade do presidente da República, crimes contra o patrimônio ou a fé pública da administração pública direta ou indireta, e crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço, e crime de genocídio quando o agente for brasileiro domiciliado no Brasil. É a única hipótese em que o princípio que fundamenta é o princípio da justiça universal ou cosmopolita, certo? Então, dessa forma nós concluímos aí a parte de extraterritorialidade incondicionada. Eu vou parar aqui a gravação nessa parte como se fosse uma aula, para que não fique também com vídeos muito longos e não fique cansativo para vocês. Eu volto a gravar já a aula sobre extraterritorialidade condicionada e hipercondicionada, que vai no novo vídeo. Espero que vocês tenham acompanhado, que estejam compreendendo o que eu estou falando. Acompanhem pelo material que eu estou falando, que eu estou aqui mostrando para vocês. Acompanhem também fazendo a leitura da legislação. Então, o que nos importa agora é estudar o artigo 5º, 6º e 7º do Código Penal para esse assunto, tá? Fazer a leitura também da legislação que eu falei para vocês, que é a Lei 8.617 de 93, que trata do mar territorial e também do direito de passagem inocente, certo? E tentem acompanhar a aula gravada como se vocês estivessem de fato em sala de aula. Então tenham atenção. Eu sei que aula gravada normalmente a pessoa não fica tão atenta porque fica se distraindo com outras coisas ao redor,
mas nós estamos passando por um período difícil. Nós não podemos parar com o nosso aprendizado, porque um curso de direito, ele precisa que vocês não deixem de estudar, certo? Nós não temos como ter aulas agora presenciais, então tentem se concentrar na aula, fazer as anotações como se estivessem de fato em sala de aula. Por isso, simulem a sala de aula, procurem um ambiente sossegado, não fiquem acessando o celular, não fiquem acessando a internet ao mesmo tempo, a não ser que seja para o próprio acompanhar a própria aula. Se puderem fazer anotações no próprio caderno, façam, tá? Eu acho até melhor, para que vocês consigam acompanhar. Eu então acredito que o vídeo vai ser um vídeo cheio de erros e pausas aí. Ainda não consegui me adaptar 100% a essa nova forma de aula. Eu gosto muito da aula em sala de aula, em que eu tenho a interação com os alunos, da conversa com vocês em sala de aula. Mas é um momento difícil, nós estamos passando, todo mundo dentro de casa, temos que realmente observar essas instruções dos profissionais de saúde. Mas vamos lá, né? Espero que a gente consiga aí dar continuidade ao nosso curso. Eu espero que a gente consiga, os professores, né, todos eles consigam passar para vocês o conteúdo e que vocês consigam compreender. Depois nós podemos aí, eu espero melhorar as aulas também gravadas, e espero que a gente consiga também fazer uma aula online, tá? Pelo menos para tirar dúvidas. Qualquer dúvida nós podemos discutir também pela plataforma lançada pela FACAP. Vocês podem me mandar e-mails também, tem um e-mail aí para contato. Eu vou entrar em contato com o representante da turma, e ficam já cientes que em breve mandarei um novo vídeo, certo? Então, um abraço em todos, tudo de bom para vocês e até a próxima aula.